Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a ameaça russa de retaliação nuclear, reforçada por diversos membros de topo do regime de Vladimir Putin, e do porquê o mundo precisa levá-las a sério. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta, 31 de maio, diversos membros de topo do regime russo, como Dmitry Peskov, porta-voz de Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, e diversos juristas, diplomatas e parlamentares russos reagiram ao relaxamento das regras de emprego de armas ocidentais pela Ucrânia, com diversos países como Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Dinamarca e Estados Unidos flexibilizando as limitações, permitindo, com algumas ressalvas, o emprego das suas armas contra alvos militares russos dentro da Rússia. Segundo esses países e a OTAN, com a Rússia abrindo novas frentes de combate, atacando a Ucrânia a partir de dentro do território russo, a Ucrânia, à luz do direito internacional, deve ter plena liberdade para contra-atacar alvos militares russos em solo russo, que estejam participando direta ou indiretamente desses ataques, como aquele que está decorrendo agora ao norte de Kharkiv. Segundo o Ministério Ucraniano da Defesa, há semanas que a Ucrânia tinha detectado um grande acúmulo de tropas, veículos, armas e munições russas ao longo da fronteira entre Belgorod e Kharkiv. No entanto, devido às limitações impostas pelos seus aliados ocidentais, os ucranianos não foram capazes de atingir essas concentrações, permitindo à Rússia lançar uma grande ofensiva no dia 10 de maio contra o norte do oblast ucraniano de Kharkiv. Essa ofensiva russa foi a gota d'água para os aliados da Ucrânia, que finalmente decidiram flexibilizar o uso das suas armas pelos ucranianos. E foi em resposta a isso que muitos membros de topo do regime de Putin reagiram com fúria, com muitos deles, como Medvedev, ameaçando o emprego de armas nucleares contra a Ucrânia, caso os ucranianos comecem mesmo a atingir posições russas dentro da Rússia com armas ocidentais. Mas por que essa ameaça russa não é vazia e por que o mundo precisa mesmo levá-la a sério? Como eu disse em um vídeo recente aqui no canal, a Rússia usou dessa limitação imposta pelo Ocidente para alcançar uma tremenda vantagem tática, posicionando grandes depósitos de armas e munições e também bases militares ao longo de toda a fronteira ucraniana, com Putin relativamente confortável e seguro, pois sabia que a Ucrânia não poderia usar contra essas posições as armas que recebe do Ocidente. O maior exemplo disso foi a já citada ofensiva russa contra o norte de Kharkiv, que, como eu disse, só foi lançada porque a Rússia conseguiu concentrar livremente, no seu lado da fronteira, uma gigantesca quantidade de tropas, armas, veículos e munições. Mas agora, com a flexibilização dessas restrições, todas aquelas posições russas se converterão em alvos militares legítimos para as armas ocidentais em mãos ucranianas. Com isso gerando um problema bastante grave para Putin. Como proteger essas posições? Com base na observação do campo de batalha, diversas fontes relatam que mais de 90% de todas as defesas aéreas russas estão agora destacadas nos territórios ucranianos sob ocupação militar russa para a proteção dos depósitos e das bases militares russas naquelas áreas. Isso pode ser facilmente confirmado pelos vários vídeos que praticamente todos os dias mostram drones ucranianos sobrevoando livremente o espaço aéreo russo, com alguns deles voando por até 1.500 quilômetros para atingir e danificar refinarias russas. Com praticamente todas as suas defesas aéreas na Ucrânia, como Putin conseguirá proteger as suas posições em território russo ao longo da fronteira ucraniana? Esse é o principal motivo para a reação raivosa dos principais membros do regime russo. Reações que, como referi, envolvem até mesmo ameaças de emprego de armas nucleares. Isso nos leva à segunda questão: por que o mundo deve encarar com seriedade essas ameaças russas? Como eu disse em outros vídeos, pela lei, a Rússia só pode usar armas nucleares em duas situações: em resposta a um ataque nuclear ou diante de uma ameaça real à sua integridade territorial. Por isso, apesar da Ucrânia não atacar a Rússia com armas nucleares, limitando-se ao emprego de armas convencionais,
Se esses ataques ucranianos contra alvos dentro de território russo forem bem executados e causarem danos extensos na infraestrutura militar russa, Putin poderá ver nisso uma ameaça real à integridade territorial da Rússia, podendo usar essa interpretação para justificar pequenos, entre aspas, ataques nucleares táticos. Ao contrário das bombas nucleares estratégicas, com potências de várias centenas de quilotons, capazes de pulverizar cidades inteiras em uma fração de segundo, as bombas nucleares táticas, com potências de alguns poucos quilotons, foram criadas para a destruição de alvos específicos como bases e depósitos militares. Uma única pequena bomba nuclear tática tem o mesmo efeito destrutivo que milhares de bombas convencionais, como aquelas que a Rússia costuma lançar contra a Ucrânia. Por isso, bastariam algumas para destruir completamente todos os depósitos ucranianos cuja localização é conhecida. Devido ao comparativamente limitado efeito destrutivo de pequenas bombas nucleares táticas, essas bombas, se usadas apenas contra instalações militares ucranianas, teriam um efeito colateral mínimo sobre a população civil, com Putin podendo usar isso como argumento para um ataque nuclear tático limitado contra os depósitos e bases militares ucranianas conhecidas. Por isso, as ameaças russas, com Medvedev dizendo explicitamente nesta sexta, 31 de maio, que eles não estão blefando, devem ser levadas a sério e o mundo deve estar preparado para algo que até então era visto como inimaginável. Um ataque nuclear contra uma nação não nuclear como resposta a ataques de retaliação com armas convencionais. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.